Bom, então vamos lá, como foi dito, o tema, né? Passei para vocês, é a prece. Então, é pela prece que nós encontramos o remédio salutar para nossas feridas, o bálsamo para as nossas dores, o equilíbrio para as nossas emoções atormentadas. Então, todos nós, com certeza, já fizemos isso e vamos fazer várias vezes. Ao amanhecer, nós fazemos a nossa prece, ao anoitecer, nós fazemos a nossa prece. Mas aqueles momentos mais difíceis que a gente tem, a gente costuma fazer aquela prece mais fervorosa, pedindo o apoio da espiritualidade amiga, pedindo o apoio do nosso mentor, para que nos fortaleça, nos ajude, nos dê coragem, nos dê força. Então, nós sabemos a importância da prece. E uma prece, quando bem realizada, feita com o coração mesmo, ela consegue chegar a níveis muito altos, às vezes até o próprio Cristo, como já aconteceu. Então, que a gente sempre tenha esse conhecimento da importância da prece para a gente. Então, a prece, ela é a força do céu ao nosso dispor, ajudando-nos à própria recuperação com vistas à paz. Então, é claro, é óbvio que quando a gente está no momento mais ruim, a gente faz aquela prece, a gente parece que sente uma paz interna, vem um conforto, um alívio, perdão, uma coragem, uma força para continuar a nossa caminhada, os nossos projetos, a nossa vida. Então, com certeza, todos nós já passamos por isso, a importância de ter aquela prece como sendo uma energia para dar força para a gente. Então, aqui, ó. Assim, a prece rasga uma vereda fluídica pela qual sobem as almas humanas e baixam as almas superiores, de tal modo que uma íntima comunhão se estabelece entre umas e outras, e o espírito do homem seja iluminado e fortalecido pelas centelhas e energias despedidas das celestiais esferas. Do mesmo modo que abrimos as portas da nossa casa para que nela penetre o raio do sol. Então, quando a gente está fazendo uma prece, na minha visão, a gente está abrindo o nosso campo, a gente receber aquela ajuda, aquele apoio que a gente tanto necessita, mas também, quando nós fazemos a prece, a gente também está emanando boas energias, que nós estamos pedindo por outras pessoas, pedindo que a espiritualidade amiga ajude determinada família, determinado ente querido nosso, alguém que a gente conhece, que sabe estar passando por uma situação mais difícil, seja ela na questão financeira, seja ela na questão de saúde, seja ela na questão de relacionamento. Então, quando a gente pede com o coração aberto, a gente sabe que, com certeza, a gente vai ser atendido. Aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. A ação da prece, ela ocorre através da transmissão do pensamento. O homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Ou seja, você vai fazer uma prece pedindo ao seu anjo de guarda, a um santo, a um avatar, certo? A Jesus, a Deus, enfim. Conforme a prece que você faz, é a conexão que você vai abrir. Então, o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, uma corrente fluídica que se estabelece entre um e o outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. Então, olha só que interessante, a gente vai gerar essa conexão, essa linha que a gente vai abrir com eles, esse contato, vai ocorrer através da nossa prece. A gente, com certeza, as pessoas que assistem essa live vão assistir, vão lembrar do filme Os Mensageiros, onde aparece aquele momento que as pessoas estão fazendo o evangelho, estão fazendo aquela prece ali, que daquelas casas, daqueles lares, saem energias crísticas, energias claras, energias douradas, energias de amor. Então, a importância, e aí mostrava naquela imagem aquela prece que é mais fervorosa, aquela prece feita com mais coração, o tamanho daquela energia e até onde ela estava alcançando. E é assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontre. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite suas inspirações. Subordinada à voz de Deus, Jesus Supremo em todas as coisas,
único apto a torná-la eficaz. Então, aqui na pergunta 659, qual o caráter geral da prece? A prece, ela é um ato de adoração. Adoração a quem? Adoração a Deus, ao seu anjo de guarda, ao avatar, a um santo, a uma entidade que a gente tem uma afinidade, certo? Então, orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com Deus, se conectar com ele. Nós sabemos que Deus está dentro de nós, a gente não precisa estar indo lá fora buscá-lo, mas essa conexão também depende da gente. Se você não está conectado com aquele ser que está dentro de você, fica muito difícil. Então, através da prece, você vai aumentar essa conexão. Há três coisas que podemos propor-nos por meio da prece. Primeiro, louvar, pedir e agradecer. Então, aqui, a questão 660. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Aí vai aquela questão que eu sempre falo, a nossa conexão, aquilo que a gente está, com quem a gente está se conectando, as energias que nós estamos emanando e recebendo. Aqui fica muito bem claro. Se você está orando, se conectando com aquela espiritualidade amiga, aqueles seres que se encontram numa condição evolutiva por merecimento à frente da gente, você vai estar se conectando com eles. Então, o que que acontece? Eles vão estar vindo aqui nos assistir, nos amparar, inclusive nos protegendo em relação àqueles irmãozinhos que não estão nessa condição que não se encontram, na verdade, e nessa questão de procura de melhoria, de serem seres melhores, de trabalhar em prol dos outros, do mundo melhor para todos. Então, essa aproximação, essa prece, ela nos traz essa espiritualidade amiga para que ela fique nos auxiliando, esteja próxima da gente. Isso vai fazendo o quê? Vai fortalecendo o nosso campo mental, o nosso campo vibracional, nos dando força, coragem e energia para que nós possamos seguir no nosso dia a dia. Questão 661. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas falhas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas, perdão. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. Ou seja, você tem que mudar os seus hábitos, mudar a maneira que você está agindo. Então, se você tem uma conduta até certo ponto que pode ser considerada reprovável, então que você tenha essa percepção, que você faça a sua reforma íntima e que você comece a mudar, que você vai ter a oportunidade, né, de reparar esses erros ainda nessa existência. Você imagina, você não precisar reparar erros, numa outra encarnação, você não precisar reparar erros que você cometeu aqui. Então, a importância de você se transformar, eu sei que é difícil, né, a gente tem uma série de situações no nosso dia a dia que buscam, nos levam para outro caminho, mas que a gente possa ter essa percepção e a gente ficar cada dia se mudando, à noite fazer uma análise, meu Deus, onde eu errei? Como eu posso ser melhor amanhã? E no dia seguinte, você fazer-se uma pessoa melhor e se transformando. Aos poucos, isso cria uma rotina na sua vida. Você passa a ser essa pessoa o tempo todo. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder, como eu falei. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que palavras. Aqui, a nossa querida Madre Teresa de Calcutá. As mãos que fazem valem mais que os lábios que rezam. Resumindo, aquilo que a gente pode fazer ajudando o próximo, sendo misericordioso, caridoso, bondoso, fazendo uma prece, tudo isso ajuda. Não são só palavras, mas as nossas ações no nosso dia a dia. Aquilo que acontece ao nosso redor. A todo momento a gente pode estar ajudando uma outra pessoa. A todo momento. Questão 662. Pode-se com utilidade orar por outro? Sim. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si mediante a prece. Os bons espíritos e estes se associam ao bem que deseja se fazer.
Ou seja, às vezes você tem uma situação com a pessoa do outro lado que ele torna-se seu inimigo por alguma circunstância da vida, mas que você não quer mais carregar isso com você. E você tentou procurar essa pessoa para zerar esse problema e não teve esse mesmo retorno do outro lado. Então, por exemplo, é só um exemplo que eu estou falando. Você pode fazer preces para essa pessoa. Você pode estar fazendo prece, e a espiritualidade amiga está vendo, falou, olha, a vontade, o desejo do Alessandro de ajudar aquele irmão, de reparar. Então, todos nós, podemos fazer essas preces para as outras pessoas, mesmo que muitas das vezes elas não saibam, ou elas não concordam, não acreditam no poder da prece. Até mesmo uma pessoa que seja ateu, não acredita em Deus, mas está passando uma situação difícil, nós podemos fazer a prece. E com certeza, esse irmão vai ser atendido. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Certo? Então, aquilo que a gente se comprometeu lá em cima, a gente precisa passar aqui embaixo. Às vezes o caso de uma doença grave, né? Como a gente sabe de vários irmãos que nós já perdemos, que se encontram, que vão se encontrar, às vezes uma situação mais difícil, de um filho doente, com limitação motora, cerebral, neurológica, enfim, mas precisa passar. A gente assumiu esse compromisso quando nós viemos. Deus sempre leva em conta a resignação. Então, a gente sabe que se a gente estiver fazendo o nosso papel aqui, tentando se melhorar, automaticamente a gente vai ter o nosso merecimento e aquilo que for possível dentro daquilo que a gente consegue receber, que a espiritualidade amiga pode nos ajudar sem que o nosso karma seja mudado, certo? Com certeza eles vão estar interferindo. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente. Menos rudes, elas vão parecer, ou seja, menos difíceis. A gente começa a ver essas dificuldades de uma maneira diferente, como algo que está acontecendo para a nossa evolução, para a nossa caminhada. Antes da gente ter esse esclarecimento, ter esse conhecimento, a gente muitas das vezes entendia como uma revolta. Ah, por que Deus está fazendo passar por isso? O que eu fiz de errado? Jesus não me ama, Deus não me ama, esse mundo não é para mim, não sei o quê. Mas quando a gente começa a ter esse entendimento, a gente tem o esclarecimento que nós precisamos passar por isso e suportar. Então você fala, nossa, isso daqui uns dias vai passar, eu vou estar muito melhor. Eu vou olhar para esse problema lá na frente, eu vou olhar para o problema, quando eu estiver lá na frente, olhar para o problema que ficou lá para trás e falar, nossa, isso era tão pequeno, né? Temos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora. Então, quem está orando também está recebendo. E quem lá na ponta também recebe essa ajuda. Os dois lados são ajudados. Nosso lar. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Pergunta. Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou os grandes olhos lúcidos e falou: Coragem, meu filho, o Senhor não te desamparará. Clarencio. Vocês estão vendo essa imagem aqui no livro. Só um minuto, chegando alguém aqui. Vamos prosseguir. Então, a prece, ela urra o caminho da luz, garantindo o intercâmbio do céu com a terra. Aquela conexão que eu falei para vocês lá atrás. Vocês vão lembrar do filme. Quem não assistiu, pesquise na internet que vocês vão ver. Já está disponível esse filme nas plataformas aí. Você já pode assistir, quem não conseguiu ver. E vai ter uma imagem muito bonita, que a espiritualidade, os mensageiros ficam olhando e conversando, e aparece aquele monte de casa, subindo aquelas energias para o alto. Aquilo ali nada mais é do que a prece. Questão 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Pergunta.
A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta o alívio, a compaixão, o amor, porque recebe assim o testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério, um acalento, quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Olha só, o desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhes esperança. Ou seja, vão dar força para ele, vão trazer entendimento. Às vezes ele está numa região umbralina, certo? Uma região de energias muito densas. Então, ele permite essa aproximação desses nossos irmãos benfeitores que sempre estão ajudando, esses nossos irmãos mais necessitados. E através da prece, vai se estendendo a mão, vai se estendendo a conexão, vai se criando essa conexão entre eles e vai se abrindo para aquele espírito que está naquela condição mais difícil, a possibilidade de uma nova esperança, de um novo momento para ele, dele voltar para o caminho da luz, que é onde nós devemos estar. Aqui, os mensageiros, ó. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar nos círculos dos desencarnados. Não há prece, meus irmãos, sem resposta. Ou seja, tudo aquilo que é pedido é atendido, dentro da maneira que a gente tem o merecimento. Então, isso me lembra a questão da nossos pensamentos, né? Orar e vigiar, e cuida com aquilo que você pensa, cuidado com o que você está mentalizando, que isso vai acontecer na sua vida, certo? Então, você vai ter uma resposta. A lei da atração é clara em relação a isso. Então, cuidado com aquilo que você está pedindo nas suas preces, porque cedo ou tarde vai se concretizar. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura. Comunhão, isso, aproximação. Constituindo, assim, o mais poderoso influxo magnético que nós conhecemos. Aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Então, vamos lá. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes, orai em secreto. Orai em sigilo, não precisa estar fazendo isso abertamente para todo mundo saber. Ah, eu estou orando por você. Não precisa fazer isso, não é necessário. Mas a gente também não pode reprovar quem age dessa maneira, que no fundo ele está fazendo o bem também. Não afetareis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Então, o que ele quer dizer aqui? Não adianta você ficar fazendo meia hora de uma oração infinita, interminável. Melhor que você faça ela de uma maneira mais breve, mas que ela seja o máximo sincera possível. Que seja o teu coração falando naquele momento. Não o teu mental, não o teu cérebro, mas o teu coração. A energia que vem do seu coração, que é a energia mais forte que nós temos no corpo. Então, que essa energia seja a energia da sua oração. E ela não precisa ser longa. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, olha só que interessante. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, senão parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Ou seja, independente da situação que você tiver passado com determinado irmão, a gente possa perdoá-lo, mesmo que isso não venha do outro lado. Mas quando a gente faz isso, a gente está com o coração mais puro. Nós ficamos livres, certo? Libertos de certas de pensamentos, de energias, de coisas que prejudicam a gente. E aí a sua prece, com certeza, ela é uma prece muito mais pura. Orai, enfim, com humildade, como o publicano e não como o orgulhoso, como o fariseu. Ou seja, seja humilde nas suas preces. Saiba o que pedir, peça de coração. Eximai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Certo? Então, a gente
ter uma mania, um costume de olhar para as outras pessoas, às vezes, e aquilo que na outra pessoa, algo te incomoda, mas na verdade você está olhando apenas um espelho, é o reflexo daquilo que você é e das suas atitudes. Então, que a gente tenha também essa compreensão em relação a isso. Há quem conteste a eficácia da prece. Conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-las. Tudo no universo, encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Como disse, aquilo que a gente tem que passar, a gente vai ter que passar. Porém, as preces, a nossa dedicação, o nosso esforço para nos mudarmos, sermos pessoas melhores, ajudarmos as outras pessoas, isso vai amenizar o nosso karma, vai amenizar a nossa caminhada. E muitas das vezes, pode ser que a gente até elimine esse karma que a gente teria que passar por conta da nossa atitude. Então, algo que a gente teria que enfrentar ali na frente, a gente pode estar sendo eximado, não ter a necessidade de fazer isso por conta do nosso merecimento, da nossa transformação. O que Deus lhes concederá sempre, se Ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Ou seja, continue, continue, faça o seu melhor, diante de todas as dificuldades. Quando a coisa estiver mais difícil, ajoelhe, peça para Deus te dar força, coragem, seu anjo de guarda, e continue a sua caminhada. Essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, milhões e milhões de espíritos aguardam essa oportunidade e às vezes vão demorar muito tempo para ter. Então, que a gente não jogue mais uma vez as nossas encarnações fora. Já fizemos isso muitas vezes, mas por falta de conhecimento, certo? Então, que agora a gente possa abraçar isso da melhor maneira possível, da melhor maneira que consegue, e suportar da melhor maneira a nossa caminhada aqui. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmos das dificuldades, mediante as ideias que fará lhe surgir dos bons espíritos, deixando dessa forma o mérito da ação. Ou seja, o que quer dizer? Quando a gente está orando, fazendo a nossa prece, espiritualidade amiga vai nos dar intuições, vai nos dar sugestões de que maneira a gente pode, às vezes, ter uma decisão diferente em relação a algo que pode acontecer na nossa vida. A espiritualidade amiga sempre está nos ajudando. Então, que a gente permita ouvir aquilo que esses nossos irmãos do bem querem nos transmitir. Não aquilo que eles, nossos irmãozinhos, que não estão ainda na caminhada correta, queiram nos transmitir. Que a gente possa ter essa conexão. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Ou seja, a pessoa quer que seja tudo fácil na vida, que os milagres na vida dele sejam feitos, mas, porém, qual que é o retorno, qual que é a entrega, qual que é o merecimento, né? Então, isso é muito nosso, e a gente querer que Deus resolva todos os nossos problemas. E quando eles não são resolvidos da maneira que a gente quer, a gente se revolta, a gente critica, a gente culpa Deus o tempo todo. Ai, por que que minha vida é assim? Não, não é. A gente tem que fazer pela nossa parte para a gente ter também esse merecimento. Não adianta esperar que tudo vai cair do céu. Você fica aqui debaixo, com os braços abertos, tudo cair, as melhores coisas possíveis. A prece é a fortaleza que Deus nos concede para o triunfo sobre nós mesmos. Ou seja, essa energia edificante, purificadora, que nos fortalece, que nos dá coragem, que renova o nosso ânimo, nos dá força para levantar. À noite, quando você faz uma prece, que você consegue descansar, você tem uma boa noite de sono. Tudo isso é uma conexão que a gente precisa ter. E é todos os dias isso. Aqui, cartas de uma morta. Nossa especialidade é examinar as preces dos seres terrenos, acudindo às casas de oração ou qualquer lugar onde há um espírito que pede e que sofre. As rogativas de cada um, então, são anotadas e examinadas por nós, procurando estabelecer a natureza da prece, os seus méritos e deméritos, sua elevação ou inferioridade, para podermos determinar os socorros necessários. Ante as orações das crianças, são tomadas em consideração. Qualquer pedido, qualquer súplica, tem a sua anotação particular. Há orações sublimes que se elevam da terra até o nosso distrito. Tão puras elas são
todavia, que atravessam as nossas regiões como jatos de luz. Olha que imagem linda. Buscando esferas mais altas e mais elevadas do que a nossa. Ou seja, as preces são analisadas, elas são vistas, nada passa em branco, passa batido. E aí, como ele falou, quanto mais pura, mais sincera for a sua prece, né, ela vai curar, como se fossem jatos, as regiões mais altas, alcançando as regiões mais altas, essas esferas. Então, imagine que linda deve ser essa imagem, obviamente, um jato, um raio subindo, algo nesse sentido assim, com imagens douradas, imagens brancas, violetas, se conectando essas esferas, esses planos mais elevados. Aí está aqui, ó. Senhor, o que queres que eu faça? Se a gente conseguisse fazer todo dia essa pergunta, Senhores, o que queres que eu faça hoje? Como posso lhe ajudar? Como posso lhe ser útil para o Senhor? Boa parte de nós procura fazer isso, mas às vezes por conta do nosso dia a dia, nossa rotina, a gente acaba esquecendo. Então que a gente tenha, tentar levar isso, né? Sempre que possível, fazer esse questionamento. Senhor, de que maneira que eu posso lhe ajudar? Como eu posso ser útil para o seu projeto? Certo? Aí, quase encerrando, está dando o nosso horário. O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama, seja misericordioso, caridoso, tenha um coração puro, aberto, saiba ouvir, saiba ajudar as outras pessoas. Como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Trabalhando, trabalhando. Se envolva, se entregue a um projeto social, independente onde seja essa instituição, seja ela religiosa ou não, mas se entregue, ajude, participe, tente ajudar outras pessoas. Se você vai estar ajudando outras pessoas, está ajudando os filhos de Deus, os filhos do Cristo. Ajudando outras pessoas, você está automaticamente se ajudando. Essa reforma íntima que você precisa fazer, ela ocorre dessa maneira também. Aí você passa a olhar os problemas que você tem de uma maneira diferente. Porque você olha para o lado, você vê as pessoas, você vê pessoas com problemas tão grandes, e às vezes ela tem um sorriso no rosto muito maior do que o seu. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera, silencie, tenha força, faça a sua oração, a sua prece. Quando você silencia, com certeza você vai se conectar com os planos mais altos, você vai ter aí uma resposta para acabar com esse teu desânimo destruidor. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Nós sabemos que todos nós estamos em níveis diferentes, certo? E isso resume de que maneira? Por plena dedicação. Cada um vai se dedicando, vai se entregando, vai se melhorando. Isso é merecimento, certo? Nada cai do céu de graça. Toda essa indiferença que a gente tem entre nós, assim, é por níveis de consciência. Então, se você está procurando se melhorar, você já não vai se afetar por determinadas coisas que chegam até você. Algum comentário maldoso, uma fofoca, alguém falando. Você vai olhar e falar: tá bom, meu irmão, beleza, siga em paz, o meu caminho é outro. O meu objetivo de vida aqui é outro. Então, vai esperando, vai se transformando, vai perdoando aquelas pessoas que às vezes nos incomodam, que você vai vendo que aos poucos a vida vai ficando muito mais leve. Depois da oração, é o livro A Única Escada pela qual o céu pode descer à terra. Ou seja, as obras que a gente tem, seja ela uma Bíblia, seja ela a Bíblia, o Evangelho, uma outra obra psicografada, ou mesmo um texto de autoajuda, nós temos grandes escritores, seres de muita luz, que independente de qual seja a religião dele ou doutrina, eles trazem informações, conhecimentos muito importantes. Então, que a gente possa, sempre que a gente tem um tempinho, que a gente ocupe esse tempo da melhor maneira possível. Lendo uma obra que vai ajudar na sua evolução, na sua caminhada, assistindo uma palestra, onde você vai ter uma conexão com o conteúdo que muitas das vezes pode transformar a sua vida, a sua mentalidade, a maneira de como você vive e enxerga esse mundo. Então, não nos falta
hoje em dia, oportunidades para a gente se melhorar. Aí, o que falta é a nossa decisão. Escolhermos aquilo que a gente deseja consumir, aquilo que a gente deseja ver. Ou mesmo não ver nada, que a nossa inércia também ela é preocupante. A gente também vai responder pela nossa inércia. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui. Eu vou deixar aberto uns 2, 3 minutinhos. Se alguém quiser fazer algum complemento, fiquem à vontade. Já convidando vocês, agora 20 horas, nós temos os estudos das obras de André Luiz. Vou deixar aberto por alguns minutos aqui, fiquem à vontade. Então tá, meus queridos, acho que é isso. Agradeço mais uma vez, desculpa que eu estou meio rouco, estou ruim da garganta, mas acho que vocês conseguiram me ouvir e a mensagem foi transmitida. Então, boa noite a todos, bom descanso. Quem quiser voltar com a gente daqui um pouquinho, a Badia vai compartilhar lá no grupo o link dos estudos de André Luiz. A gente começa às 8 horas. Dá tempo de tomar uma água, ir ao banheiro e voltar aqui. Bom descanso a todos. Fiquem com Deus.